Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no seu horário que vocês irão assistir essa videoaula, mas essa nossa videoaula de hoje é sobre a parte de interações medicamentosas, tá? Que faz parte do nosso conteúdo programático. Então, essas interações medicamentosas, tá ok? Segundo definição da Anvisa, tá, da Agência de Vigilância Sanitária, nada mais do que é uma resposta farmacológica ou clínica à administração de uma combinação de fármacos, tá? Aonde esta combinação de fármacos ela pode causar diferentes efeitos dos agentes, tá? Ou seja, desses fármacos a nível individual, ou seja, para cada paciente. E tá? Esta ação individualizada, tá, desses fármacos, eles podem causar o quê? Um aumento, como consequência, eles podem causar um aumento ou até uma diminuição dos efeitos farmacológicos, tá? De um ou mais princípios ativos que compõem esses fármacos aqui, promovendo o aparecimento de reações adversas, tá? No nosso organismo. Com isso, ou seja, resumindo isso tudo, tá? As interações medicamentosas elas vão ocorrer quando há o quê? Quando os efeitos de um fármaco eles são alterados ou modificados pela ação e pelo efeito de outros fármacos sobre eles. Ou seja, quanto maior for o número de fármacos que um paciente sofrer administração, maior vai ser a possibilidade da ocorrência desses efeitos, sendo que esses efeitos eles podem ser divididos de duas formas. Eles podem ser efeitos benéficos ou efeitos prejudiciais, aonde os efeitos benéficos aqui fazem com que haja uma melhora na eficácia terapêutica, havendo uma redução no aparecimento das reações adversas. Diferente dos efeitos prejudiciais, porque esses efeitos prejudiciais podem fazer com que haja um aumento exagerado dos efeitos farmacológicos, havendo uma antagonização, tá? A ponto que haja o quê? Uma anulação dos efeitos terapêuticos e um aumento do aparecimento das reações adversas aqui. E essas interações medicamentosas, elas devem-se a alguns fatores, principalmente o que está relacionado ao paciente, aonde a gente pode observar que o estado patológico, ou seja, algumas alterações patológicas que o paciente vem a produzir, vem a apresentar, podem fazer com que essas interações, tá? Elas ocorram, a própria funções renais, funções hepáticas, tá? Façam com que haja um aumento, tá? Dessa interação no organismo do indivíduo, o nível sérico de proteínas, ou seja, menor a presença de proteínas plasmáticas que façam que haja uma menor ligação aos fármacos, podem fazer com que haja uma antagonização dos efeitos. O próprio pH urinário, que é muito visto aqui, faça com que o tempo de excreção, ou seja, o tempo aqui de eliminação do fármaco no nosso organismo fique prejudicado e esse fármaco ele fique mais tempo retido. Alguns fatores alimentares, a própria idade, tá? E a própria questão da microbiota intestinal aqui podem fazer com que este indivíduo, tá, apresente essas interações. Além disso, em relação à classificação do tipo de interações medicamentosas, nós observamos o quê? Nós observamos que essas interações medicamentosas, elas podem ocorrer mediante o quê? Mediante uma interação durante o seu preparo ou durante a sua cinética aqui, onde nós verificamos que essa interação pode influenciar e pode alterar os processos de absorção, distribuição, metabolização e até eliminação, na ligação aos receptores farmacológicos. Com isso, essa classificação ela envolve esses mecanismos, principalmente mecanismos que são o quê? Mecanismos farmacêuticos, farmacocinéticos e farmacodinâmicos aqui também. E cada um desses tipos de interação, elas são definidas da seguinte maneira. Quando ocorre uma interação farmacêutica, ou seja, é quando ocorre uma incompatibilidade dos fármacos, aonde essa incompatibilidade ela pode ser vista antes da administração do fármaco no nosso organismo. Já é diferente das interações farmacocinéticas,
tá? Onde essas interações farmacocinéticas fazem com que haja uma alteração, uma modificação na velocidade, ou até na própria extensão de absorção, distribuição, biotransformação ou discreção dos fármacos, ou na própria interação farmacodinâmica, onde ocorre aqui uma alteração, principalmente nos sítios de ligação, nos sítios alvos de ligação, aonde os fármacos irão exercer a sua ação farmacológica, tá? Envolvendo aqui os efeitos desejados, que esses fármacos podem vir a processar. Tá? Então, vamos conversar de cada uma delas. Quando nós começamos a conversar sobre as interações farmacêuticas, esses tipos de interações são interações do tipo físico-química, que elas vão ocorrer, tá, quando há a presença de um ou mais medicamentos, um ou mais fármacos aqui que estão presentes numa mesma solução ou numa mistura, havendo aqui uma inviabilização terapêutica, ou seja, esta alteração, essa interação físico-química que ocorre leva a uma alteração na terapêutica clínica. Além disso, ela pode ocorrer também ela ocorre fora do organismo por conta do preparo, durante o preparo e o manejo da administração de certos fármacos, principalmente fármacos parenterais, onde a gente observa que ocorre uma incompatibilidade desses agentes, dessa mistura desses agentes com alguns tipos de veículos, tá? Havendo aqui como resultado ou uma precipitação ou até mesmo uma turvação da solução. E a gente pode observar esse tipo de interação quando ocorre uma mudança na coloração das formas farmacêuticas, ou também, tá, uma outra questão que a gente pode observar e frisar aqui, que durante essa mudança de coloração, ela pode levar a uma inativação do princípio ativo aqui. E essas interações farmacêuticas, elas podem resultar do que numa diminuição da atividade de um ou mais fármacos originais, pode inativar os fármacos originais, pode levar à formação de compostos, de novos compostos, principalmente compostos que podem ser ativos ou inócuos ou até tóxicos. Ela pode também levar a um aumento na toxicidade de um ou mais fármacos originais. Ela pode se tornar até perceptível, tá? Por quê? Porque através da mudança das características organolépticas, principalmente coloração, tá? E até a presença de precipitado, a gente pode detectar, tá, que está havendo uma interação e tá, sugerir que haja o que? Uma mudança na atividade desse fármaco. Pode levar a uma mudança na atividade do fármaco aqui. Além disso, dentro das interações farmacêuticas, a incompatibilidade entre duas substâncias é muito vista. Por exemplo, em alguns exemplos, como no caso do diazepam com solução fisiológica, que pode levar a uma precipitação, da fenotoína com solução fisiológica também pode levar a uma precipitação, da heparina com a hidrocortisona, que é um anti-inflamatório não esteroide, que aqui ela pode inativar a heparina, a própria penicilina, que é um antibiótico, com a hidrocortisona pode levar a uma inativação da penicilina, tá? Por quê? Porque aqui ocorrem alguns tipos de fenômenos que podem ser levados em consideração, como o fenômeno da dissorção e o fenômeno da quelação. No fenômeno da dissorção, nós observamos que as moléculas que estão presentes em superfícies sólidas, elas podem formar complexos insolúveis que fazem com que haja uma diminuição na absorção. É como no caso do carvão ativado, tá, poroso, que pode inibir aqui agentes tóxicos antes da absorção, e da própria quelação, que pode ter o que fármacos que contenham, tá, mais de um grupo farmacêutico, mais de um grupo aqui ativo aqui de fármacos, tá, de forma funcional e ionizável, que pode levar à formação de um quelado, de um complexo quelante aqui, tá, através da ação de um íon metálico sobre principalmente o trato gastrointestinal. É o que a gente vê em algumas associações, interações com alguns tipos de metais, como ferro, cálcio, zinco, que pode também ter também a interação de alguns tipos de fármaco com os alimentos, como no caso do leite, ou com de antiácidos junto com antibióticos. Além disso, nós também temos o segundo tipo, que são as interações farmacocinéticas. Elas são muito comuns quando há interação de um ou mais fármacos que são administrados de forma
de forma junta, está havendo aqui alterações principalmente no seu perfil farmacocinético. E essa alterações elas se baseiam principalmente no mecanismo, ou seja, nas fases de farmacocinética em que ocorre essa interação. Ou seja, no processo de absorção, a gente pode verificar que pode ocorrer através de alteração do pH, da motilidade gastrointestinal, até da função das mucosas durante essa absorção, ou também numa mudança na flora bacteriana aqui. Já na distribuição, pode haver uma competição aqui através da ligação das proteínas plasmáticas, está havendo aqui um maior ligamento de algumas frações de fármaco em relação a outras. A própria ligação tecidual, ou seja, pode haver maior ligação do fármaco ao tecido, fazendo com que ele fique mais tempo retido no organismo do que ele estando percorrendo o sangue ligado à proteína e podendo ser transportado aos órgãos de metabolização. E na biotransformação, o que nós observamos muito são os processos de indução e de inibição enzimática que podem ocorrer, que nós já conversamos a respeito disso, quando nós falamos a respeito da farmacocinética. Tá? E na excreção, a gente pode ver que pode estar havendo uma mudança, uma alteração no mecanismo de excreção desse nosso fármaco, através de uma alteração na filtração glomerular, também na alteração no pH urinário, tá? E do fluxo urinário, ou seja, pode haver uma diminuição ou um aumento aqui no clearance, tá? De eliminação desse fármaco. Tá? E até na própria secreção tubular ativa, ela pode estar sendo influenciada, sendo modificada aqui. Então, vamos conversar sobre cada uma delas. No primeiro caso, que é o caso da absorção, nós observamos que a absorção ela pode envolver principalmente a passagem do fármaco do local de administração para dentro do nosso organismo, aonde aqui pode estar envolvido e pode estar prejudicado os mecanismos de transporte dos fármacos, através da membrana para os tecidos. O próprio grau de absorção dos fármacos aqui ela é um ponto crítico e decisivo. Por quê? Porque uma vez modificado, uma vez alterado esse grau de absorção, nós podemos ter uma alteração no nível, ou seja, na concentração desejada desse fármaco, para a corrente sanguínea, ou seja, para cair na corrente sanguínea aqui, ou seja, a concentração que é absorvida não vai ser igual à concentração que está sendo distribuída no sangue, e isso é muito observado e muito visto aqui quando ocorre uma absorção pela via oral. Os próprios fatores como o fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal, pH, motilidade, a própria dieta aqui alimentar, elas podem influenciar e estimular aqui também algumas formulações farmacêuticas, fazendo com que a absorção seja prejudicada. É o que nós observamos em alguns tipos de classes farmacológicas, como no caso de alguns antibióticos, como a rifampicina, a tetracyclina, algumas sulfas, que elas podem fazer com que elas podem sofrer algum tipo de alteração, principalmente na flora intestinal, havendo uma menor absorção do organismo por conta delas, havendo aqui uma falha na contracepção aqui. Isso quando esses antibióticos, essas classes de antibióticos, elas interagirem com algumas classes de contraceptivos. Além disso, a própria idade pode alterar os fatores gastrointestinais, intensificando aqui, acentuando aqui consequências dessa interação. Por exemplo, idades avançadas podem diminuir a taxa de secreção ácida e aumento do pH gástrico, a própria irritação, doenças intestinais inflamatórias, a própria remoção cirúrgica do trato gastrointestinal pode diminuir aqui a área de absorção, a própria fibrose cística diminui o pH intestinal, a própria presença de pacientes que são soropositivos pode fazer com que haja uma diminuição na secreção, principalmente na secreção de ácido, principalmente do ácido clorídrico, aumentando o pH gástrico aqui, fazendo com que haja uma diminuição aqui da absorção desses fármacos.
Já na distribuição, nós observamos o que? Que após o fármaco ser absorvido, tá? Ele consegue se distribuir para todos os líquidos, tanto da parte extra quanto a intracelular, e o volume de distribuição daqui vai depender principalmente das características físico-químicas desses fármacos, tá? Como também a solubilidade em água, ou seja, a característica hidrossolúvel e lipossolúvel, faz com que haja uma melhor capacidade de ligar-se do fármaco às proteínas. Só que pode haver aqui também o que dentro dessa interação farmacocinética pode haver uma competição com a ligação das proteínas plasmáticas, fazendo com que os fármacos eles se liguem, tá, essas proteínas plasmáticas com uma maior afinidade, deixando outros fármacos, ou seja, deixando que aqueles fármacos com menor afinidade às proteínas ficarem mais tempo o que deslocado para os tecidos. É o que ocorre no exemplo do AS com a naproxeno, que há uma competição aqui pelas proteínas plasmáticas, fazendo com que o AS se ligue mais rapidamente às proteínas e atue mais rápido, fazendo com que o naproxeno, que é um anti-inflamatório aqui, ele fique mais tempo nos tecidos retidos. Já na biotransformação, nós observamos que há o que é uma inibição enzimática, uma indução enzimática, sendo que uma inibição pode, no caso da inibição enzimática, pode levar a uma diminuição da taxa de metabolismo e com isso o efeito farmacológico pode aumentar, levando também aqui o que é há uma lentidão, e não somente uma lentidão, como também o efeito farmacológico ele acaba se tornando lento aqui, tá? Por conta dessa inibição. E com isso nós temos o que? Nós temos com consequência vários tipos de efeitos, principalmente no atraso, principalmente do efeito farmacológico, devido ao que? Ao maior tempo de ação do fármaco no nosso organismo. Isso a gente vê em algumas situações, como por exemplo na interação da ciprofloxacina com a glibenclamida, que é um medicamento utilizado para tratamento de diabetes, onde tem uma inibição que ocorre que o antibiótico consegue inibir a glibenclamida, causando uma inibição enzimática aqui. O outro tipo de alteração que a gente vê dentro das interações farmacocinéticas na biotransformação é no caso da indução enzimática, onde há um aumento na taxa de biotransformação de alguns fármacos. Com isso, o efeito farmacológico diminui e pode levar a um aumento de toxicidade aqui. Tá? Um exemplo é o caso do barbitúrico com a varfarina, que leva a uma indução enzimática aqui. E na questão da excreção, tá, nós verificamos que a maioria dos fármacos eles são eliminados quase que totalmente, 99%, pela via renal. Tá? Só que algumas alterações podem vir a ocorrer, principalmente, tá, como no caso do pH urinário, que pode interferir no grau de ionização, principalmente de fármacos de características básicas e ácidas, principalmente fármacos básicos e ácidos fracos, afetando assim a resposta farmacológica. Desta forma, quando a gente observa que um fármaco ácido interage com fármacos básicos, então a forma ionizada, logo ela vai ser o quê? Elas serão facilmente excretadas no nosso organismo. Tá? Da mesma forma, quando um fármaco ácido em pH básico, nos túbulos proximais, que ele consegue ser facilmente Ele consegue ser facilmente excretado. O principal exemplo é quando a gente utiliza o bicarbonato de sódio aqui, que ele é utilizado para aumentar a excreção de ácidos fracos. E o terceiro tipo, tá, são as interações farmacodinâmicas aqui, que ocorrem principalmente nos sítios de ligação dos fármacos, envolvendo principalmente o mecanismo de ação aqui dos fármacos. E isso pode resultar no que? Isso pode resultar numa competição entre os fármacos com os receptores ou com enzimas, aonde eles vão se ligar, havendo aqui a geração de efeitos cinéticos e antagônicos entre os fármacos que levam a uma alteração na ação desses fármacos. Assim, por conta disso, a relação do fármaco com o seu receptor próprio ela pode ser influenciada pela presença de outros fármacos aqui. E nós podemos ter alguns efeitos, como no caso do efeito aditivo, o efeito cinético, o efeito antagônico. No caso do efeito aditivo, ocorre quando dois fármacos apresentam uma resposta farmacológica somatória,
tá? É o caso do álcool com barbitúrico, que pode ter um efeito somatório, aqui um efeito farmacológico somatório, que pode levar ao coma e, consequentemente, pode levar a uma depressão do sistema nervoso central através de uma potencialização dos efeitos farmacológicos dessas duas substâncias. Já no efeito sinérgico, ocorre aqui por conta do efeito aumentado, ou seja, da resposta do efeito aumentado de um fármaco sobre o outro, tá? Intensificando sua ação farmacológica. É o que acontece principalmente na associação entre antibióticos. E, por último, no efeito antagônico, nós observamos que quando ocorre a interação de um fármaco com outro, a resposta de um fármaco se torna diminuída ou até inibida por conta da ação ou do bloqueio que esse outro fármaco pode causar. É o que a gente observa muito quando ocorre a interação da associação de alguns fármacos que têm como mecanismo a parte beta-adrenérgica com beta-bloqueadores, onde um vai inibir ou até anular o efeito do outro. Bem, pessoal, do que eu tinha que falar dessa parte de interações medicamentosas, tá? É isso que a gente tinha que conversar com vocês, tá bom?